Então, galera, voltando, para utilizarmos com eficiência essa notação científica, é necessário lembrarmos algumas propriedades e operações de bases iguais lá da matemática. Quando nós temos multiplicação de bases iguais, a gente mantém a base e somamos os expoentes. Não esqueça, bases iguais, multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Já na divisão de bases iguais, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Agora tem que tomar cuidado quando a gente tiver uma potência. Quando nós tivermos uma potência, entre parênteses, eu vou multiplicar os expoentes, tá ok? Não eleva àquela potência, a gente multiplica. Tomar cuidado para a gente não errar, que essas besteirinhas às vezes podem comprometer todo o exercício. Mas não deixe de revisar esses conteúdos para você poder aplicar com segurança na física. As grandezas de comprimento podem ser comparadas com diferentes unidades padrão, como polegada, o centímetro, ou mesmo uma até que nós inventarmos durante uma medida. Mas, porém, para facilitar a comunicação e a compreensão das grandezas físicas, foram criados em Paris, em 1960, o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, que é utilizado nas comunicações científicas e será largamente explorado durante o estudo que iremos fazer da física. Temos como unidades fundamentais do sistema internacional o comprimento, a massa, o tempo, a intensidade de corrente, a temperatura termodinâmica, a intensidade luminosa e a quantidade de matéria. Para facilitar o entendimento da física, utilizamos uma divisão didática. Por exemplo, nós temos a mecânica, que é o estudo dos fenômenos envolvendo a energia mecânica. E ela se subdivide em estática, cinemática, dinâmica, mecânica dos corpos celestes e mecânica dos fluidos. Já a termologia é o estudo dos fenômenos que envolvem a energia térmica. Ela se subdivide em termometria, calorimetria, dilatação, mudanças de estado físico, gases perfeitos e termodinâmica. Já a ondulatória estuda os fenômenos que envolvem energia luminosa e sonora. Elas subdividem em ondas mecânicas, acústicas, ondas eletromagnéticas e a ótica. A eletrologia é o estudo dos fenômenos que envolvem a energia elétrica e subdivide-se em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Nós temos uma outra parte da física que é o que a gente chama de física moderna e contemporânea, que corresponde ao estudo da física a partir do final do século XIX. Nós temos como bastante famosa a mecânica quântica, a mecânica relativista, etc. A primeira parte que a gente vai estudar da física é exatamente a cinemática vetorial, que é bastante importante para nós. Cinemática é um termo derivado do grego que significa movimento. É o termo que dá origem também à palavra cinema, pois as imagens no cinema são estáticas. E quando elas são projetadas numa sequência e a uma certa velocidade, que nossa visão não consegue perceber cada imagem individualmente, dá a impressão de estar em movimento. A cinemática é a parte da mecânica que tem por objetivo descrever os movimentos genericamente, sem a preocupação do que causou, que produziu o movimento. Para a compreensão dos mesmos, utilizaremos recursos como a natureza, a função matemática, a representação gráfica, etc. Sobre as grandezas físicas, nós podemos diferenciá-las em grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que ficam perfeitamente determinadas apenas conhecendo seu módulo ou intensidade e acompanhado com a unidade medida correspondente. Nós temos como exemplo o comprimento, a área, o volume, a temperatura, o tempo, etc. Já as grandezas vetoriais são aquelas que não necessitam apenas essas medidas. Nós precisamos, além da intensidade ou módulo, nós precisamos saber a direção e o sentido e também a sua unidade medida. Nós temos como exemplo a força, a velocidade, a aceleração, o campo elétrico, o campo magnético, etc. Para nós falarmos de uma grandeza vetorial, nós temos que conhecer primeiro o vetor. O que é um vetor? Vetor é um ente matemático que representa
pelo seu tamanho, o módulo, a intensidade, ele dá uma direção e também um sentido, através de um segmento de reta orientado. A direção é dada pela reta suporte, onde está representada a minha grandeza física vetorial. Temos como, por exemplo, de direção a horizontal, a vertical, norte e sul, leste e oeste, diagonal, etc. Já o sentido é a orientação de uma dada direção. Como exemplos temos de cima para baixo, de baixo para cima, de leste para oeste, da esquerda para a direita. Então agora a gente vai trabalhar com algumas operações com vetores que serão bastante úteis no nosso estudo de física. Quando nós temos dois vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, nós podemos obter uma resultante. O que seria uma resultante? É um efeito que os outros dois envolvidos no problema, se eles fossem aplicados ao mesmo tempo, se eu substituísse esses dois por um terceiro, ele teria o mesmo efeito. E como é que nós obtemos essa resultante? Se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, a resultante vai ser a soma do primeiro vetor com o segundo. Então, R é igual a V1 mais V2. Quando nós temos os vetores que têm a mesma direção, porém em sentidos contrários, nós vamos obter a resultante fazendo a diferença de V1 menos V2. Agora, se nós tivermos vetores com direções diferentes, podemos determinar a sua resultante através de duas regras. Uma é a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo é usada quando temos dois vetores. Dados dois vetores quaisquer, fazemos com que as suas origens coincidam e montamos linhas paralelas aos vetores de maneira a montarmos um paralelogramo. A diagonal entre a origem dos dois vetores e a união das duas retas paralelas vai formar a resultante. Já a regra do polígono é usado para qualquer número de vetores. E nós desenhamos da seguinte maneira, desenhamos o primeiro vetor e o segundo vetor unido na extremidade, sempre mantendo a sua direção, o seu sentido e também o seu módulo, ou seja, o seu tamanho até o último. E unindo a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor, nós teremos a resultante. Bem, essa utilização geométrica, utilizando as resultantes dos vetores, é bastante importante. Só que a gente vai utilizar muito nos nossos cálculos essa resultante através matematicamente. E como é que nós obtemos a resultante utilizando uma fórmula matemática? A gente não vai deduzir aqui. Então nós vamos usar a seguinte formulazinha. R é igual a raiz quadrada do vetor 1 ao quadrado, mais o vetor 2 ao quadrado, mais duas vezes o vetor 1, vezes o vetor 2, vezes o cosseno de alfa. A fórmula parece complexa, mas não é. É bem tranquila de ser trabalhada. Agora, alguns casos especiais. Por exemplo, se os dois vetores formarem entre eles 90 graus, a fórmula fica reduzida a apenas R é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Pessoal, nós temos na nossa apostila vários exercícios para vocês dessa aula 1 e dessa aula de vetores. Façam exercícios para fixar esse conteúdo e com certeza você não vai ter grandes dificuldades. Essa aula 1, nós vimos o que é a física estuda, que nós vamos ver durante o curso, e vimos a primeira operacionalização que a gente vai utilizar durante todo o curso. Então não percam a próxima aula, que nós vamos falar a respeito de alguns movimentos. Até lá!